pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O meu nome é Yasmin e no vídeo de hoje estaremos discutindo um pouco sobre o quarto princípio do Kybalion, o princípio da vibração. Então, esse princípio é um pouco menos abrangente do que os outros, eu espero que esse vídeo fique um pouco mais curto, porque ele basicamente toca em outros princípios, né? Porque todos na verdade se correlacionam, né? E todos eles se conectam no final. Mas esse vai ser um pouquinho mais simples, eu espero. O quarto princípio do Kybalion, o que ele diz? Ele diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Basicamente ele está falando que tudo que existe no universo, tudo está vivo, digamos assim. Tudo está vibrando, tudo está se movendo. Nada está parado, nem mesmo os objetos ao nosso redor. Nada está parado, nunca. Tudo está vivo nesse universo. Até mesmo os átomos, as moléculas, ondas e etc. Tudo vibra e está em constante mudança. A constante mudança é uma palavra muito importante, porque ao mesmo tempo que nada está parado, tudo se move, tudo muda. Nunca nada vai ser a mesma coisa para sempre. Não existe isso nesse universo. Tudo está em movimento. Então, esse princípio que fala sobre o movimento, até mesmo dos átomos, das partículas, a vibração que eles têm ali, ele foi descoberto até mesmo por filósofos gregos que introduziram esse princípio nos seus sistemas. Mais tarde, perto do século por aí, tipo 9, foi reconhecido por alguns cientistas e pensadores não herméticos, ou seja, foi reconhecido pela ciência que nós conhecemos hoje, né? E esse princípio foi utilizado como base para muitas teorias físicas, químicas e etc. Então a gente conhece, né? Que a gente sempre aprende na escola o negócio do átomozinho, que o átomozinho tem as partículas, a partícula vibra e daí gira ao redor do núcleozinho do átomo, essas coisas assim. Acho que todo mundo conhece isso aí. As diversas manifestações físicas e não físicas existentes nesse universo se diferenciam apenas em forma e conteúdo por quanto elas vibram. Ou seja, cada coisa que existe no universo, ele se diferencia apenas pela sua vibração. Ou seja, cada coisa tem uma vibração diferente e ela apenas é o que é por causa do seu nível vibratório. Por exemplo, os objetos que estão ao nosso redor têm um nível vibratório bastante baixo. Nós temos nível vibratório um pouco mais alto, assim como os animais. Depois temos os espíritos, que têm um nível vibratório muito mais alto. Mas enfim, cada objeto que existe, cada ser que existe, objeto colocando entre aspas de objeto material, porque na verdade tudo é tudo são seres, até mesmo, tipo, sei lá, as pedras que eu tenho ali atrás, a minha estante, os papéis, tudo são seres, todos estão... Porque nada está morto, né? Nada está parado, tudo está em movimento, tudo é vivo nesse universo. Ele basicamente fala isso, que tudo que existe nesse universo é algo vivo e faz parte de algo maior. O princípio do mentalismo lá, né? Então, cada coisa apenas é o que é por causa do seu nível vibratório, o quanto que ela vibra. Por exemplo, no mundo material e espiritual, possuem diversas camadas, entre aspas, que os compõem e os separam, chamadas de dimensões ou planos. Que nós conhecemos aqui, eu já falei bastante sobre os planos da realidade no vídeo passado do Kybalion, que cada plano de existência existem diversas camadas entre aspas, diversas dimensões, uma sobreposta sobre a outra, ao mesmo tempo que estamos aqui, né, porque você não sabe nem desce nesse universo, tudo está aqui no meio da gente, a gente só não consegue ver porque a gente não está na vibração necessária, por isso mesmo, tudo tem um nível de vibração. Essa diferença é de milhões de escalas de vibração entre um e outro. Entre o plano material e espiritual tem tipo milhões de escalas de diferença. Então você imagina, porque existem milhões de seres nesse universo, milhões de tipos de consciências diferentes. Então você imagina chegar numa pedra, a chegar um ser humano já é tipo bem diferente, por mais que nós estejamos no mesmo plano. Então você imagina. O todo possui a mais elevada escala, tão rápido que parece estar parado para nós. O todo é o que mais vibra nesse universo. É o que mais vibra. Porque é o todo. Que é o ser supremo desse universo que criou todo mundo, né? Então faz sentido ele ser o fodão. Eu não quero ser desmonado. Quer dizer, já nem ganhei dinheiro com isso. Enfim. Depois eu vou ler uma... Eu sempre esqueço o nome da palavra. Uma citação. Vou ler uma citação para vocês aqui. A ciência moderna provou que o que chamamos matéria e energia é simplesmente modo de movimento vibratório.
E muitos dos mais adiantados cientistas estão se movendo rapidamente para os ocultistas, que sustentam que os fenômenos da mente são modos semelhantes de vibração e movimento, permitindo-nos examinar o que disse a ciência sobre a questão das vibrações na matéria e na energia. Basicamente, ele fala que a ciência moderna está cada vez mais... É que eu não sei que ano que esse livro foi publicado, né? É bem velhinho. Mas, pelo menos na época que esse livro foi publicado, tá falando que a ciência está caminhando cada vez mais para esse negócio da vibração. Porque antes a gente acreditava, tá, existe uma bolinha que junto com outras bolinhas compõe tudo que existe, é isso. Que acho que era o átomo de Dalton, depois teve o átomo de Thomson, que era uma gelatina estranha, depois nós temos o... Não, Dalton foi o átomo normal, não. Enfim, eu não lembro. Então, só pra deixar bem claro que eu descobri que realmente depois vem o átomo de Rutherford, que é o átomo basicamente que a gente conhece hoje em dia, que é um núcleo constituído de partículas neutras positivas rodeado de partículas negativas, isso. E que aparentemente o átomo de Thomson, na verdade, era uma gelatina que era composta de uma carga positiva e depois uma carga negativa, que seriam as bolinhas que ficam dentro, que é um pudim de passas e que eu pesquisei na internet, que parece ser bem delicioso, na verdade. É um negócio muito abstrato, mas assim funciona, né? O que a gente pode fazer? Que as bolinhas ao redor desse núcleo giram tão rápido que elas parecem realmente... que o átomo em si parece realmente uma bola grande. Por isso que o outro cara achou que era uma bola. Falando sobre a nossa ciência. Nossa ciência diz que a matéria manifesta vibrações de temperatura ou calor, que é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, quanto mais expostas a temperaturas elevadas, mais as moléculas de um átomo se agitam. Isso a gente estuda também até na escola, que a gente fala sobre a expansão por causa da temperatura do negócio. Meu Deus, eu fiz prova sobre isso faz um mês só. Enfim, desculpa. Voltando. Quanto a temperaturas mais elevadas, mais ela se expande. E essa expansão é por causa da vibração, que ela vibra cada vez mais. Então, mais as moléculas se agitam e vibram, fazendo movimentos circulares ao redor do núcleo, que eu falei antes do átomo, né? Que tem os negócios circulando tão rápido que parece uma bola. É normal assim, né? Maciça, digamos assim. Tais forças, como o magnetismo e a eletricidade, além da temperatura também, são demonstrações de movimentos vibratórios realizados pelas partículas quando expostas a certo nível de vibração, a certo nível elevado, ela começa a emitir magnetismo e eletricidade, que já é outras coisas doidas aí que já acontece, né? Hermetistas e alguns cientistas acreditam que tais forças são provenientes vem do éter. Teorias também dizem que ele é responsável, o éter, né, pela emanação de outras forças não entendidas completamente pelo homem, mas que possuem origens do princípio da vibração. Porque, na verdade, se a gente vê quase todas as leis físicas, químicas, essas coisas que mexem com a natureza, tem alguma coisa a ver com o princípio da vibração, porque, né, tudo vibra e a gente tem que estudar esse padrão vibratório. Então, outras forças que a gente não conhece também estão relacionadas a esse princípio da vibração. Pelo menos não conhecemos totalmente, só conhecemos que elas existem, mas não conhecemos realmente como elas funcionam. Por exemplo, a afinidade química, que é basicamente a atração entre um elemento químico e outro. Tipo, quando você vai fazer uma substância lá, um elemento conecta com o outro. Se você já estudou um negocinho, tipo assim, a última camada de valência tem que ter 8 elétrons. Se não tiver 8 elétrons, tiver 7 elétrons, a gente pega, sei lá, um hidrogênio que tem 1 elétron na camada de valência, conecta e vira 8 elétrons no total, fica bonitinho. Não que eu lembre de tudo isso, não que eu saiba do que eu estou falando, mas eu acho que eu sei. Eu espero que eu sei, porque eu estudei isso. Enfim, é a ligação, é a força de atração, de ligação entre um elemento e outro. Também nós temos a coesão, que é a força que mantém esses elementos unidos, além da afinidade química, que é a atração, a coesão, a força que mantém isso unido. Também temos a gravidade, que é uma das mais misteriosas entre as três. Mas que a gente entenda como funciona a gravidade, ainda existem muitas teorias de como realmente ela funciona, que é uma coisa meio confusa, meio complicada, enfim. Como eu já expliquei no vídeo passado, o éter seria uma forma sutil da matéria que permeia todo o universo, que possui uma grande elasticidade e condutibilidade, para ser o meio de transmissão dessas forças, que eu já falei muito no vídeo passado, que o éter é o meio de transmissão entre essas forças e que permeia toda a realidade. Dos exemplos de fenômenos vibratórios que nós podemos observar no nosso cotidiano, podemos
observar no nosso cotidiano estão a luz e o som, que são coisas que estão mais próximas da gente. Então, conhecemos as cores como ondas de luz que refletem em objetos, dos objetos para os nossos olhos, e assim o cérebro ele assimila aquela onda e transforma em em uma cor, né? Que bate a luzinha tipo do sol, por exemplo, uma fonte de luz bate num objeto, vem para nossos olhos, e daí o cérebro assimila aquela fonte de luz, aquele feixe de luz como uma cor. É assim que a gente pode ver a cor que existe ao nosso redor, apenas com luz. Por isso, quando tá escuro, a gente não consegue ver nenhuma cor. Cada cor tem uma vibração, uma frequência diferente. Por isso que eu falei, cada coisa tem uma frequência. Até mesmo as cores têm uma vibração diferente, uma frequência diferente. Vou dar um exemplo aqui. Imagine um peão que gira em extrema velocidade, tá girando pacas. Com o aumento da velocidade, o objeto começa a ter uma coloração bordô. Por quê? Cada vez mais que ele vai girando, ele começa a ter uma cor diferente. Porque sabe quando você fala de emissão de calor? Por exemplo, sabe quando tem aqueles óculos assim que você coloca e você vê o calor das coisas? É tipo isso. O peão gira tão rápido que ele começa a emitir calor, e esse calor tem essa cor bordô, que vai passando a frequências mais elevadas a calores mais extremos. Passa do bordô para o vermelho, laranja, amarelo, azul, anil, que é um tipo de roxo, violeta, e até que o peão desaparece completamente. Porque depois de certo estado, o objeto começa a emitir raios X e violeta. Imagina um negócio girando lá e depois some as cores, Some as cores? É porque não é visível aos nossos olhos. Raio X e o raio violeta e outros raios aí que a gente não conhece não são cores, digamos, né? Porque o nosso cérebro não consegue assimilar o raio X e o raio violeta. Com extrema velocidade, depois de ele gera mais ainda, né? Quase infinitos quilômetros por hora, ele começa a emitir eletricidade e magnetismo. Até que podemos dizer que o peão desaparece totalmente. Ou seja, antes ele estava emitindo cores, parou de emitir cores, começa a emitir eletricidade, magnetismo, que é tipo um negócio meio complicado aí de, né? Ele desaparece. Por quê? As suas partículas, elas se desintegram. Dizemos que o objeto é composto da substância etérea. O que isso quer dizer? Uma vibração tão elevada que o negócio sumiu da nossa realidade e foi para outro plano de existência, passou para outra dimensão, de tão elevado que a vibração. Sabe quando falam de transcendência? Que uma pessoa ela atinge um grau tão alto de transcendência, de conhecimento de cérebro e tal, que ela some do nível de um plano para outro. Quando a gente morre, a gente vai para um outro plano espiritual. É tipo isso. A gente... O peão fez isso, o peão transcendeu. O peão é mais inteligente que a gente, né? O peão tem uma espiritualidade maior que a gente, olha só. Sumiu. O peão só sumiu, foi pra outro plano. Pra um outro plano que a gente não sabe qual é. Parecido com o que ocorre Parecido com o peão também ocorre com o som, digamos assim. Continue pensando nesse peão. Quanto mais o peão acelera, ele não tem nenhum barulho, né? Porque o peão só tá girando. Só que ele começa a emitir um ruído muito, muito baixinho, assim, muito agudo. E ele vai emitindo esse ruído cada vez mais alto quanto mais ele acelera. Ele vai ficando cada vez pior. Conforme aumenta essa velocidade, o ruído aumenta até doer os ouvidos. Até que em certo ponto o ruído simplesmente desaparece. Ou significa que o som atingiu um pico imperceptível para os ouvidos humanos. Como eu falei, até o som transcendeu. Enfim, são coisas que a gente consegue observar que, tipo assim, por que parece que sumiu, entendeu? Tipo, a gente pensa, esse aqui é o plano, nunca existe. Só existe esse plano, só existe onde a gente tá. Mas aí quando a gente começa a observar essas coisas, o negócio simplesmente some. Pra onde foi, entendeu? Porque nada está parado, tudo vibra, tudo se transforma. Mas você não consegue matar nada, não consegue fazer com que nada suma. Por isso, daí começa a ficar tipo, mas foi pra onde esse negócio aí? Ficou meio misterioso. Então, foi pra outro lugar, outra dimensão. Mas ele nunca vai desaparecer totalmente, porque você não pode destruir nada no universo. Lei física. Assim, você não passa desse estado aí que, né, das coisas que somem, que a gente não consegue mais ver, né? Mas os hermetistas dizem que se as vibrações foram aumentando, o objeto subiria aos demais planos de manifestação. Que foi o que eu falei. Para os cientistas, o objeto simplesmente sumiu.
Por os hermetistas, ele fala que ele subiu para outro plano de manifestação, outro plano espiritual, sei lá, um plano aí da realidade. Você entendeu? Eu tentando explicar as coisas. Passando diversos graus mentais até os espirituais. Então poderia finalmente entrar no todo. Ou seja, peãozinho que a gente tá pensando aqui, ele tá no plano físico, ele transcende o plano mental e espiritual até se fundir com todo. É o que a gente tá tentando fazer aqui, mas a gente vê que tá meio complicado lá fora, né? Tá meio complicado pra todo mundo conseguir fazer isso, enfim. Peão é peão espiritualizado. Os hermetistas dizem que não apenas objeto e seres materiais, mas todo tipo de manifestação de pensamento também, sentimento, raciocínio, vontade, desejo ou qualquer outras forças físicas, até mesmo como a gente falou, eletricidade, magnetismo, coesão, porque esses são o nome das forças, mas também nós temos os fenômenos mentais, forças mentais, desejos, vontades, sentimentos. Eles também podem afetar outros seres, a.k.a. outras pessoas também, né? Através da indução. A indução é basicamente um princípio que produz fenômenos de telepatia e outros tipos de poderes mentais. Ou seja, até mesmo... Porque as forças de eletricidade, de magnetismo, essas outras coisas são nomes para esses fenômenos, até mesmo mentais e emocionais que a gente tem. Tipo, quando a gente fala... o sentimento que eu tenho, ele tá atraindo alguma coisa, tá soltando uma ondinha. Isso é outro tipo de força, né? Que a gente conversa bastante sobre a lei da atração. O magnetismo, quando você atrai um negócio pra você, através da sua vibração, tá chegando em você o negócio. Porque quando você emite, parece tipo uma radiação. Você emite radiação de amor, você emite uma radiação de tristeza, radiação de depressão, radiação de vontade. Não é radiação, né? Mas é mais ou menos isso. Você tá emitindo onda. Isso também tem nomes de forças, né? Tipo, o livro não explica tudo, tá? Sim, o vídeo vai ser longo. Ai, não. Tá quase acabando aqui. Meu roteiro tá quase acabando, então tudo bem. Porque... então, até essas forças mentais... Forças mentais, né? Poderes mentais. Porque quando a gente fala, tipo... telepatia, poderes mentais, poderes de ver outras coisas num outro mundo. Isso é tudo isso é relacionado com esse princípio. Esse princípio de vibração, em que você consegue alterar outros estados, outras coisas, também ele está relacionado ao sentimento, a poderes mentais, a essas coisas. Porque se você lembrar da dupla fenda, que eu expliquei também no canal, basicamente o cientista falava, eu quero que você passe como uma partícula, o negocinho passava como uma partícula, eu quero que você passe como uma onda, passou como onda. É isso aí, o cara tá usando esse princípio da vibração, e esse princípio que é manifestado através da vibração pelo éter, né, que sai do éter, pra mudar as coisas na realidade. É isso. Enfim, desculpa. Temos mais uma... citação, agora eu lembrei da palavra, viu? Lembrei. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento em certo grau, e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma forma. Basicamente, ele está explicando como esses princípios aí de você, do sentimento, do raciocínio, de poderes mentais, também é basicamente a mesma coisa, como a vibração do som, da cor e etc. Ele também fala que o esforço da vontade da pessoa de outras pessoas, porque outras pessoas também podem te influenciar, podem influenciar sua energia. Esse é basicamente o princípio das terapias alternativas. Pelo conhecimento do princípio de vibração aplicado aos fenômenos mentais, pode-se polarizar a sua mente no grau que quiser, adquirindo assim um perfeito domínio sobre os seus estados mentais, as disposições e etc. Como falei, você mesmo, com o seu poder e vontade, você pode mudar a sua mente, mudar o seu grau de frequência, mudar a sua frequência, mudar a sua vibração. Do mesmo modo, você pode afetar a mente dos outros, produzindo nelas os estados desejados, ou terapias alternativas. Por fim, ele pode produzir no plano mental
o que a ciência produz no plano físico, principalmente vibrações à vontade. Ele está falando basicamente, literalmente, sobre a lei da atração. Do seu plano mental, de você pensar naquela coisa, desejando aquela coisa pode se manifestar para você no plano físico. Esse poder pode ser adquirido somente pela instrução própria, pelos exercícios, práticas, etc. Da ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Podemos alterar nossa mente pensando em princípios de vibração, assim como uma gota produz ondas na água. Com nossa vontade, podemos mudar a nós mesmos e a outras pessoas através dessa disciplina. Controle mental e com a influência das nossas próprias vibrações que emitimos, pensamentos e sentimentos. Uma pequena reflexão sobre o que dissemos mostrará ao estudante que o princípio da vibração compreende os admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de destruir as leis da natureza, mas que em realidade simplesmente usam uma lei contra a outra, um princípio contra o outro, e que obtêm seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia. Então realizam o que é comumente chamado milagre. Todos os milagres são feitos através desses princípios, do princípio da transmutação mental, de você usar esse princípio vibratório com a sua mente e com o seu coração para mudar as coisas ao seu redor. Diz um dos velhos escritores herméticos: aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Agora que nós terminamos o vídeo de hoje. Nossa, meu Deus. Muito obrigada por assistir esse vídeo. O próximo princípio vai ser daqui a um bom tempo. Eu ainda não tenho datas definidas para o vídeo, mas sempre tento trazer um por semana, pelo menos. Enfim, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser comentar alguma coisa pra gente tirar uma ideia, se você tiver entendido, se quiser adicionar mais pra nossa conversa, pode comentar aí nos comentários que eu vou dar uma olhada, eu vou estar sempre aí inativa, vou tentar pelo menos. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha agregado no seu conhecimento aí, né? E nos vemos na próxima. Muito obrigada e tchau!